Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de banco de dados. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e chegamos a mais uma aula de banco de dados. E dessa vez a gente vai começar já falando sobre o MySQL. Vamos iniciar no mundo do MySQL. Na primeira aula, a gente viu um pouquinho de história sobre a evolução do banco de dados, como surgiu o banco de dados, e agora a gente vai falar especificamente sobre o MySQL. Você já viu na aula passada? Se você não viu, nunca se esquece. Aqui, ó, playlist. Você vai direto pra lá e assiste a primeira aula. Não esquece dela não, cara. Não, na história eu não preciso saber. Lá tem muita informação importante. Eu falo sobre o modelo relacional, eu falo sobre o MySQL, por que o MySQL é diferente do Oracle, por exemplo. Então, essa primeira aula foi importante. Você não pode perder ela, não pule aulas. Elas foram preparadas especialmente para você. E essa aula de MySQL a gente vai começar vendo como ele surgiu. Como é que começou o projeto do MySQL? Tudo surgiu em 1994, na Suécia. Aí você pensando aí que tudo é criado nos Estados Unidos. Cara, presta atenção, nós estamos no mundo globalizado. A maioria das coisas que você conhece, que você usa, o WhatsApp, o Waze, o Linux, nada disso foi criado nos Estados Unidos. Então, dá uma estudada, meu querido, dá uma olhadinha, porque tem muita coisa legal que foi criada, inclusive, no Brasil. Então, como eu disse, em 1994, na Suécia, dois programadores, o Michael Widenius, que é mais conhecido pela galera da comunidade como Monty, e também o David Axmark. Então o Michael e o David resolveram criar um modelo gratuito, né? A ideia era ser gratuita, de banco de dados, baseado no modelo relacional. Surge então o MySQL. Então era um projeto de programadores dentro de comunidade, foi criado o projeto e o MySQL ganhou notoriedade por ser simples, por ser gratuito, ser baseado no modelo relacional, compatível com SQL e tudo mais. E além de grátis, o projeto era totalmente livre, tanto que, logo de cara, foi registrado como GPL. A General Public License é uma licença de software livre, né? Então, se você estudou um pouquinho de Linux, você sabe que deixa o software livre, isso é, você pode mexer no código-fonte, você pode estudar, você pode redistribuir, você pode gerar redistribuições, forks e tudo mais. Então, mais do que grátis, o MySQL é livre, porque tem muita coisa que é grátis, mas não é livre. Você pode usar gratuitamente, mas você não pode mexer no código. O MySQL, ele é livre, então ele é grátis e aberto, ele é open source. Então, como eu disse várias vezes, o projeto surgiu em 94 e foi se consolidando no decorrer dos anos, até que se tornou um dos maiores bancos de dados. E aí, veio uma empresa com muito dinheiro em 2007 e comprou o MySQL. Essa empresa é a nossa conhecida Sun Microsystems. E se você se lembra e fez o curso de Java com a gente, a Sun foi a empresa que criou, a empresa onde nasceu a linguagem Java. Então a Sun, em 2007, comprou o grupo MySQL e aí, a partir desse momento, o MySQL passou a ser de uma empresa. Mas não pense o seguinte, não, ele é de uma empresa, agora ele vai ser pago. Não, ele continuou sendo gratuito e teve uma opção de produto pago. Acontece que, se você assistiu o curso de Java, você já sabe, a Sun foi comprada. Então, em 2007, a Sun comprou a MySQL e em 2009 ela foi comprada. A Sun deixou de existir e agora pertence à Oracle. Então, olha só, presta atenção. O Java foi criado na Sun. Aí a Oracle comprou a Sun, então veio o Java junto. O MySQL foi comprado pela Sun em 2007. Em 2007, o MySQL passou a ser da Sun e em 2009 ele deixou de ser da Sun e passou a ser da Oracle. Então a Oracle, que é uma das maiores produtoras de banco de dados, o banco de dados pago, um dos mais famosos, agora também é dona do MySQL. E isso deixou o Monty um pouquinho chateado. Por conta disso, Michael Widenius saiu do projeto do MySQL e criou, como eu disse na aula anterior, o projeto MariaDB. O projeto MariaDB é um fork do MySQL, então preste atenção, raciocina comigo. O MySQL, ele é grátis e ele é livre, então ele é open source, ele deixa o código livre para qualquer pessoa mexer. O Widenius, o dono, um monte, pegou aquele código-fonte, que é open source, e criou um fork, criou uma versão
que agora vai caminhar separadamente do MySQL, que é o MariaDB. O MariaDB também está ganhando parte no mercado, mas ele ainda não evoluiu tanto, as ferramentas não evoluíram tanto quanto o MySQL tem hoje no mercado. Então, por isso eu optei pelo MySQL e não pelo MariaDB. Mas saiba que o MariaDB é uma ótima solução, mas eu só optei por uma coisa mais consolidada no mercado do que uma coisa mais recente. E o MySQL é tão famoso que várias empresas no mundo utilizam ele. Alguns exemplos que eu posso dar são a NASA, o Google, a Wikipedia, a Adobe, a Cisco, o eBay, todas as empresas de telecomunicação, Bradesco, as Forças Armadas, representadas aqui pela Aeronáutica, e a Hostnet. A Hostnet, a nossa eterna patrocinadora do curso em vídeo, utiliza MySQL nas suas entranhas. A Hostnet já tem a opção do MySQL e do MariaDB, mas basicamente aqui dentro da empresa a gente utiliza bastante MySQL. Então é isso, cara, não tem desculpa para você não aprender o MySQL, não tem desculpa para você falar, não, mas ele é de graça. Ele é livre, meu querido, ele é mais do que grátis, ele é livre. E aí você pode estar se perguntando, mas Guanabara, então o MySQL segue todos aqueles padrões lá que você falou na aula anterior, que precisa ter 4 coisas? Precisa ter a base de dados, uma linguagem de especificação, um sistema gerenciador e programas adicionais? O MySQL tem isso tudo. O MySQL tem uma linguagem tão potente que ela tem comandos específicos para determinadas situações. Vamos ver aqui. Por definição, o MySQL possui dentro dele algumas instruções que se caracterizam como linguagens do tipo, por exemplo, DDL, que é uma linguagem de definição. Na linguagem DDL, você vai definir, você pode, por exemplo, criar um banco de dados, criar uma tabela, alterar esse banco de dados. Então, qualquer comando de definição da estrutura da base de dados é mantida dentro do MySQL pela porção DDL dele. Existe também a porção DML, que é de manipulação. Então você vai poder incluir novos dados, excluir dados, manipular dados de qualquer maneira, alterar a composição deles. Então a definição define a estrutura e a manipulação manipula os dados. Além disso, nós temos uma porção DQL, que é de solicitações. Você vai poder fazer um select, você vai poder, o famigerado select, faz parte da porção DQL do MySQL. Então, qualquer solicitação que você vai precisar, a DQL vai te atender. Nós temos também uma porção DCL, de controle, onde você pode definir aí que usuários podem acessar seu banco, que tipo de acesso ele vai poder fazer, que tipo de comandos ele vai poder executar e muito mais. E por fim, nós temos a porção DTL, que trata das transações. Transação é qualquer solicitação que pode ser feita a um banco de dados e ele vai te atender da melhor maneira possível, seguindo os 4 princípios que a gente chama de DICA, que é DICA, que é o durabilidade, isolamento, consistência e atomicidade. Então, se você estudou na faculdade ou fez algum curso ou estudou no 2º grau, as características de uma boa transação são durabilidade, isolamento, consistência e atomicidade. Então dá uma olhada nisso daí. Basicamente diz o seguinte: durabilidade. Todo dado que é colocado ou alterado ou manipulado tem que permanecer durável, tem que permanecer dessa maneira enquanto eu quiser que ele esteja lá. O isolamento diz o seguinte: se eu tenho 2 transações feitas ao mesmo tempo, elas têm que ser executadas sem uma interferir na outra, têm que ser isoladas. A consistência é o seguinte: toda transação tem que levar o banco de dados de um estado consistente a outro consistente. Se tudo estava ok antes, tudo tem que continuar ok. E a atomicidade trata exatamente disso. Toda transação tem que ser atômica. Ou toda ela acontece, ou nada acontece. Ou tudo dá certo, ou ele dá um Ctrl Z, que é o retorno para um estado anteriormente consistente. Então, o MySQL ele é compatível com tudo isso que eu estou falando, tudo que você estudou na teoria de banco de dados, o MySQL é totalmente capaz de executar. Mas, por fim, como é que a gente vai trazer isso para o meu computador? Você pode estar perguntando, caramba, o MySQL é potente, ele roda num servidor? Sim, ele roda num servidor. Então tem que ter um servidor em casa? É mais ou menos por aí. Mas eu vou te mostrar como que você faz a instalação diretamente no seu Windows sem complicação nenhuma. Para instalar o MySQL no seu computador, você vai precisar do seguinte: nós vamos utilizar no Windows. Assim, eu exemplifico sempre no Windows porque a maioria dos gafanhotos utiliza o Windows. Mas se você é um gafanhoto que utiliza Linux ou que você utiliza Mac, como eu utilizo o Mac aqui, dá uma pesquisada aí na internet que você vai ver como é que você faz para o MySQL funcionar dentro do seu ambiente. Eu vou exemplificar aqui num ambiente só por questões de praticidade para a gente poder ganhar tempo aqui. No Windows, eu vou instalar um conjunto, um pacote chamado WAMP Server. Esse WAMP Server ele vai utilizar
o MySQL junto com o PHP. Então, eu já estou pensando no futuro. Eu não vou instalar o MySQL separadamente na minha máquina. Eu vou utilizar o AMP Server porque mais para frente você vai precisar unificar tudo isso no PHP e esse pacote vai te atender muito melhor. E por fim, nós vamos instalar uma ferramenta chamada MySQL Workbench. O Workbench, ele vai fazer o seguinte, ele vai permitir que eu digite os comandos MySQL de uma maneira mais amigável, vamos dizer assim, de uma maneira mais cômoda, sem utilizar o terminal. Hoje eu vou mostrar como é que usa o terminal e eu vou te mostrar qual é a diferença com o Workbench. Então é isso, meu querido, arregace suas mangas, abra o seu sistema operacional, faça uns downloads que eu vou precisar. Eu nunca vou cansar de te dizer isso, meu querido. Não adianta você assistir nenhum curso do Curso em Vídeo, na verdade nenhum curso da sua vida, sem praticar. Não adianta você botar a mão... Tem gente que fica assim, né? Bota a mão no queixo e fica assistindo vídeo, 40 minutos de vídeo. Aí depois ele acha, o ser humano acha que ele já sabe. E ele nunca praticou. Ele só vai perceber que ele não aprendeu quando ele for tentar fazer. Então vai por mim, meu querido gafanhoto. Use o pause. Use muito o pause, play, pause, play, pause, play. Pausa, faz no seu, vê funcionando, retorna. A aula vai durar mais tempo assim? Vai durar mais tempo. Mas você tem uma semana para poder praticar tudo isso. O cara assiste a aula em, 40 minutos e reclama, cadê a próxima? Não é assim que funciona, meu querido. Estuda, pratica. Então eu já estou aqui num ambiente com Windows. Eu estou exemplificando aqui no Windows 10, que é a última versão. Mas você pode instalar esses programas em qualquer versão. Se você tem Windows 7, Windows 8, pode instalar sem problema nenhum. Eu vou abrir aqui o Edge, abre o seu navegador preferido. No caso aqui, o Windows está limpo, ele está sem programa nenhum instalado. E a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o site do MySQL. Vamos lá, www.mysql.com. No site do MySQL, nós vamos acessar a Developer Zone, a zona de desenvolvedores. Na Developer Zone, aqui do lado esquerdo, nós vamos entrar na parte do MySQL Downloads. E na parte do MySQL Downloads, nós vamos entrar no MySQL Workbench, que é a ferramenta que eu falei para vocês para a gente acessar. O Workbench não é o MySQL, ele é uma ferramenta para acessar o ambiente MySQL. Ficou claro? Mais para frente a gente vai instalar o MySQL na nossa máquina. Na verdade, nós não vamos instalar o MySQL, nós vamos instalar o pacote AMP Server que eu já expliquei. Você está sacando. A primeira coisa que você tem que perceber é que existem pré-requisitos para você poder instalar o Workbench. Primeira coisa é instalar o .NET Framework Client Profile e depois o Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013. Eu vou fazer o seguinte, vou segurar o Ctrl, vou clicar no primeiro, segurando o Ctrl, cliquei no segundo. Ele vai abrir duas janelas aqui em cima. A primeira é baixando o Framework 4 Client Profile. Então eu vou escolher aqui o idioma, tem português Brasil, vou clicar em Download, aguardar alguns segundos e o download já vai ser iniciado. Tá aqui, é bem rapidinho, tá baixando, já baixou. Já vou executar ele. Esses são pré-requisitos para rodar o Workbench. Então, você tem que instalar esses dois. Já instalamos aqui, já só avançar. Instalamos o .NET Framework. Agora vamos para o segundo passo. Fechar essa janela. Vamos ao C++. Redistributable Packages. Não tem português Brasil, então vou baixar em inglês mesmo. Download. Ele vai me perguntar qual a versão que eu quero. Essa aqui é para processadores ARM, para processadores x64 e x86. x86 se o processador for 32 bits, x64 se ele for 64 bits. Vou marcar aqui que eu quero a versão 64 bits, vou clicar em Next e ele, mais uma vez, vai fazer o download bem rapidinho aqui. Esse aqui é um pouquinho maior, mas não vai levar muito tempo. Colocando aqui, terminou. Vamos executar mais uma vez. Aceita a licença. E assim, avança e conclui. Instalação de programas no Windows não tem muito o que falar. Você vai ter que instalar essas duas bibliotecas. Tá dizendo aqui que foi instalado com sucesso. Cliquei em Close. Posso fechar aqui e voltar para o meu download do MySQL. Então eu já instalei os meus dois pré-requisitos. Agora vamos lá embaixo e vamos escolher qual a versão do Workbench que a gente quer. Então ele dá a opção aqui do Linux, do Windows, do Red Hat, do Fedora, macOS ou código-fonte. Vamos baixar aqui a versão para Windows, 32 bits. Vou procurar a versão 64 com o instalador aqui, download dela. Ele vai perguntar se você quer fazer login. Eu vou botar aqui, no thanks, just start my download. Para ele começar sem precisar baixar. E ele vai baixar
esse daqui vai demorar um cadinho mais. Vai baixar o arquivo .msi, que é o pacote de instalação. Sem mistério, sem novidade, instalação de pacotes é bem simples. Vou aguardar um pouquinho para terminar o meu download e vou continuar a instalação. Iniciando aqui a instalação, estou na versão 6.3 que eu baixei no site. Avançar, pode ser que a versão seja mais nova, fazer a instalação completa aqui e instala. Dá todas as autorizações que precisar e a instalação vai continuar. É importante dizer o seguinte, você só vai conseguir instalar o Workbench se você tiver instalado aqueles 2 pacotes antes. Então, não pule passos, porque senão você não vai conseguir. Terminada a instalação, tá aqui, ó, vai lançar o MySQL Workbench Now, pode deixar ele abrir. Na verdade, ele não tem o MySQL ainda, mas tá lá. Então, ele colocou o Workbench aqui. Eu vou minimizar e nós vamos partir para o segundo passo, que é a instalação do pacote WAMP. Então, nós vamos digitar aqui www.wampserver.com. Ele vai entrar aqui nesse site que está em francês. Vamos transformar ele aqui para inglês. Está em inglês, vamos clicar em Download. Aqui você vai ter a opção de baixar 32 ou 64 bits. Vou baixar aqui 64. E ele vai te dizer que existe um pré-requisito, que é o Visual Studio, redistribuição. Basicamente, você acabou de instalar a versão 2013. Ele está pedindo aqui a versão 2012. Eu vou te dizer o seguinte, em alguns computadores pode funcionar somente a 2013. Em alguns outros pode precisar da 2012. Então fica atento aí. Se por acaso a gente instalar agora e der erro, a gente baixa a versão 2012. Se não der erro, a gente continua funcionando sem problema nenhum. Então eu não vou baixar isso aqui, eu vou abrir esse site só por desencargo de consciência. Deixar ele abertinho aqui. Uma vez que você tem entrado nessa tela, pode clicar aqui no Download e o download vai ser iniciado. Aguarde o download, depois é só instalar. Vou abrir aqui a instalação, autorizar, está dizendo lá, ó, já está instalando o WAMP Server 2.5. Vamos avançar, aceitar aqui o contrato, ele vai instalar em C2./WAMP, mantém essa pasta e vamos avançar e instalar. A instalação também vai levar alguns segundos. Vai demorar um pouquinho porque o WAMP Server, ele, como a própria sigla diz, no Windows, ele instala o Apache, o PHP e o MySQL. Então, ele está instalando essa quantidade grande de programas e você vai precisar, talvez, de uma biblioteca. A gente já deixou ali reservado. Se o seu der erro, você vai lá e baixa. Eu não sei se o meu vai dar erro aqui. Se der, eu vou lá, baixo, instalo e mais tarde boto para funcionar. Aqui no meio ele dá uma mensagem, vou perguntando se ele quer instalar o novo WAMP Server Homepage. Diz que sim e vai. Segue. Aqui, ó, ele deu erro. Ó, o programa não pode ser iniciado porque não tem a biblioteca no computador. Então, ele já me deu aqui o erro. Eu preciso realmente baixar a versão 2012 do C++ aqui. Para fazer isso, vamos abrir aquele link que a gente criou anteriormente. Não tem português. Vamos clicar em Download. Vou escolher aqui a versão 64 bits. Tá vendo? A primeira aqui. Clicar em Next. O download vai começar rapidinho. Feito o download, vamos executar, aceitar, instalar, autoriza tudo, ele vai instalar a runtime aqui e pronto. Agora já está tudo bonitinho. O WAMP Server vai me pedir as configurações aqui do servidor, só avançar e finalizar. Ele vai solicitar aqui a autorização para abrir o WAMP Server e nota aqui embaixo, ó, tem um Wzinho vermelho. Quando ele ficar verde, como ele acabou de ficar, ele já está funcionando sem problema nenhum. Então, recapitulando, a gente instalou as 2 bibliotecas necessárias para o Workbench, instalou o Workbench, depois nós baixamos o WAMP Server, baixamos uma biblioteca adicional, no meu caso aqui foi necessário, se no seu caso aqui não for, não precisa, mas fica de olho aí, já abre o link para não ter problema. Então, nós já estamos com o Workbench, 3 bibliotecas instaladas e o WAMP Server. Vamos fazer isso tudo funcionar junto agora, mas antes vamos testar se o meu servidor MySQL está ativo. Sempre que o seu Wzinho aqui estiver verde, se você olhar aqui, ó, o W está verde, ele está funcionando corretamente. Para testar se o MySQL está funcionando, nós vamos abrir o WAMP Server, clicando sobre o W verde, vamos clicar em MySQL e clicar em MySQL Console, para ver se o console está funcionando. Ele vai pedir uma senha. O ambiente do MySQL tem um usuário chamado root, R-O-O-T, e a senha, para o caso do WAMP Server, é uma senha vazia. Então, basta você pressionar Enter. Se você está utilizando outro ambiente, verifique qual é a senha do seu servidor MySQL.
No caso do AMP Server, se você está seguindo o que eu estou fazendo, a senha é vazia, então basta dar Enter. Eu vou dar Enter aqui, pressionando Enter, ele já botou o prompt aqui do MySQL para mim. Para testar o status do sistema, basta digitar status. Então, se ele está mostrando a informação, é sinal de que ele está funcionando sem problema nenhum. Agora chegou a hora da gente ir para o Workbench, senão a gente vai ter que trabalhar diretamente nesse terminal. Então a gente tem que ficar dando comando na tela preta. Então o Workbench torna isso mais bonitinho. Então, nada impede de você pegar todos esses comandos que a gente vai aprender nas aulas daqui para frente e digitar diretamente no terminal, colocar no terminal. A gente vai utilizar uma ferramenta para ficar mais bonitinho, mais agradável o aprendizado. Não só bonito, agradável e mais útil. Então eu vou abrir aqui o Workbench, que já vai ter reconhecido uma instância local. Aqui, ó, localhost 3306 e usuário root. Clicando sobre esse servidor, ele vai abrir e ele acabou de abrir aqui o Workbench. Basicamente, essa tela vai poder ficar um pouquinho diferente dentro do seu ambiente, porque aqui ele já é um ambiente que eu já tenho, inclusive, no meu Mac, mas você vai ver que a gente vai aprender a utilizar essa ferramenta da maneira mais completa possível e você vê que ela é um pouquinho mais agradável aos olhos, ela é interface, janelinha e tudo mais. Pode ser feito só com clique, não vou recomendar, a gente vai aprender a utilizar comandos. Então é isso, meu querido, instalamos todos os programas que a gente precisa para poder trabalhar com MySQL. Na próxima aula a gente vai aprender a criar o nosso primeiro banco. Na terceira aula do curso em vídeo de banco de dados, você já vai criar o seu primeiro banco de dados com uma tabelinha bem simples e tudo mais, para a gente poder aprender como utilizar o MySQL através de linhas de comando. Então é isso, meu querido. Como sempre, a gente tem aquele script no final, onde eu sempre agradeço. Peço para que você me dê a honra de ser um inscrito. Para isso, você clica aqui, ó. Clicando sobre esse botão, você vai se inscrever no canal. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Do lado do inscrever, clica na engrenagenzinha que aparece no YouTube e diz assim, ó, quero receber e-mails desse canal. Esse canal é muito legal, esse canal é batuta. Então volta lá, se inscreve, pede para receber e-mail, porque sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. A gente aqui no Curso em Vídeo só trabalha com vídeos de qualidade. Clicando aqui, você vai ter acesso à playlist. Mais uma vez eu te peço, não pule a primeira aula. Tem gente que gosta de pular a primeira aula porque acha que é só a coisa prática e tudo mais. Aprenda um pouquinho mais sobre banco de dados, abra sua mente e você vai aprender muito mais sobre essa teoria de banco de dados. Isso eu garanto. Aqui no meio, a experiência completa, tudo que a gente preparou, os links para poder baixar esses pacotes, links alternativos, todas as informações estão aqui, ó, cursoemvideo.com. Você vai poder baixar todos os pacotes e ser feliz. Um forte abraço, meu querido. Pratique sempre, instale o seu ambiente, porque na próxima aula a gente vai cair dentro e vai criar o nosso primeiro banco de dados. Forte abraço e até a próxima. The fight card is filled in. Which of these warriors will prove their strength to the world? Cara, esse martelo vai ser chato. Olá, pequeno. Vamos tentar ignorar. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um episódio do seu